pequena, no lugar que eu morava em Minas Gerais, só havia uma igreja católica. Não havia casa de oração, não havia templo batista, não havia nenhuma outra coisa. E havia 2 missas, umas 7 horas, outras 3 horas no dia de domingo. Minha mãe levantava logo cedo e chamava a gente para ir à missa das 7. E ela sempre dizia o que eu não entendia na época. Temos que ir à missa porque a nossa semana vai ser diferente. E se não formos à missa, haverá muitos problemas. Mais tarde, quando aceitei Jesus, a nossa igreja cantava um hino muito bonito. E eu vou falar algumas frases desse hino. A semana já passou, o Senhor guiou-nos bem. O seu povo se lembrou que reunido bênçãos tem. É dos 7 o dia melhor, de descanso e de louvor. Vimos te pedir perdão, ó amado Redentor. A última estrofe diz assim: o Evangelho tem poder para o crente consolar, para o vício seu vencer, todo mal abandonar. Que hoje dê à pregação gozo e paz ao coração. Hoje não teremos pregação, mas teremos a verificação daquilo que nós aprendemos nesses últimos dias. As irmãs, os irmãos que pertencem ao grupo da família Moriá têm o privilégio de cada dia da semana termos um devocional que as irmãs trazem verdadeiras pérolas para o nosso crescimento. Mas hoje é domingo. Hoje, como dia do Senhor, a gente toma uma alimentação mais reforçada. Durante a semana a gente relembra aquilo que sabe, mas domingo é dia de aprendizagem e verificar se estamos aprendendo o que é importante para as nossas vidas. Eu convido a todos a refletir sobre o que temos aprendido na escola dominical, se tem tido algum valor para a nossa vida prática. E se isso não está acontecendo, alguma coisa está errada. É bom verificarmos, porque sempre quando reunimos o grupo todo, reunimos para aprender. Agora de manhã, verificação de aprendizagem. À noite, culto de louvor e adoração presencial. Que possamos ter um domingo muito abençoado, comendo alimento fresco e saudável, para que a nossa vida espiritual fique bem. Santo, 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 Deus onipotente, Senhor de manhã, entoamos teu louvor. Santo, 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 nosso Deus Santo, 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 todos os reunidos, juntos como os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formoso, firmamento
Santo é o Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam, teu nome confirmar. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Bom dia, queridos irmãos da Igreja Batista Moriá. Vamos ao desafio de hoje. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Neste mês estamos falando, sobre missões mundiais. Na verdade, os missionários estão todos os dias trabalhando e nós temos que orar por eles todos os dias. Mas esse mês de março é especial para a campanha. E o tema deste ano escolhido foi Viva a Compaixão. E o versículo bíblico está lá em Gálatas 2:20, e um pedacinho do 19. Estou crucificado com Cristo. Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém. Muito maravilhoso sabermos que apesar da pandemia, apesar da guerra, apesar de tantas coisas que estão acontecendo para deixar o ser humano tão angustiado, aflito, sem saber do futuro, a palavra de Deus corre veloz no mundo. Deus tem os seus escolhidos missionários que estão no mundo todo. E um testemunho de um pastor que está na Indonésia, ele disse que conseguiu viver esta palavra quando Deus o convocou para ir a uma cidade e falou no seu coração: talvez você não volte. Mas pela misericórdia de Deus ele voltou para sua família. Vamos orar, irmãos. Deus e Pai querido, obrigada por tudo. Obrigada, Senhor, pela obra que o Senhor faz no mundo todo, trazendo pessoas para o Teu reino. Abençoa os missionários, Pai. Abençoa todos eles, cada um segundo as suas necessidades. Nós clamamos por eles e também por nós aqui, que possamos ser missionários onde nós estamos, Senhor. Aumente a nossa fé. Abençoa o nosso dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo.
teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Bom dia, queridos irmãos, amigos da Igreja Batista Moriá e também aos nossos amigos que nos assistem, nos acompanham nos nossos cultos online, especialmente nos dias de domingo de manhã, acompanhando os personagens bíblicos e as lições que aprendemos com eles. Agradecemos a todos vocês que têm participado e hoje nós não temos um personagem novo, mas nós temos um momento muito importante que é de verificarmos aquilo que nós aprendemos e fixamos sobre os personagens. Então, nós compartilhamos com os irmãos um link onde nós tínhamos perguntas sobre os personagens e os irmãos puderam responder. E esse exercício ele é muito interessante porque às vezes a gente esquece muita coisa, a gente esquece muito rápido de tanta informação e a gente fixa pouca coisa, de tanta informação que a gente recebe. Mas agora é hora da gente ver se teremos necessidade de rever e de acompanhar as lições, tá bom? Nós, então, estamos na nossa 7ª edição da nossa verificação de aprendizagem. Já são aí mais de 2 anos que estamos aprendendo. E os personagens deste período são a mulher da dracma perdida, da parábola, Hofni e Finéias, os fariseus, Axa, Boaz, Neemias, Arão, Amós, Sara, Noemi, Obadias, Judas e Mateus. Queremos agradecer aqueles irmãos, amigos que não são membros, mais de 40% aí, participando com a gente. Então, fica o nosso muito obrigada, porque você também é importante ter você com a gente. Nós temos a maioria dos participantes adultos até 59 anos e adultos maiores de 60 anos com 35% dos participantes. Temos crianças também que participaram nessa edição e sentimos a falta dos adolescentes e dos jovens, que é uma faixa etária tão importante, né, que fixa tanta informação. E nós gostaríamos de ter vocês também participando nos próximos, tá bom? Fica o convite aí. Então, a nossa lição que aprendemos com a irmã Estela é sobre a parábola da mulher da dracma perdida. E com essa mulher, aprendo que a dracma significa pecador, com essa história. Aprendo que precisamos ser diligentes, persistentes. E aprendo que temos que nos alegrar quando um perdido, um salvo é encontrado. Perguntas. No estudo desta mulher, qual é o significado de dracma? Né? O que significa nessa parábola? Um enfeite bonito de quem tinha muito dinheiro, um pecador perdido que é encontrado, que é salvo, ou uma lâmpada que iluminava a casa escura? A segunda pergunta. Quanto valia um dracma? Correspondia à quantia paga ao trabalhador por um dia de serviço, ou a quantia por 15 dias de serviço, ou por 30 dias de serviço? Se você não respondeu no formulário, vai pensando agora, tá? Qual que é a resposta que você colocaria. Então, nós ficamos aí, né, com mais de 80% de pessoas que acertaram, entre 80% e 85%, acertou que o significado da dracma aqui é esse pecador que foi perdido, mas ele é encontrado, e que a dracma correspondia a um dia de serviço, o pagamento de um dia. E Jesus fala na parábola, em Lucas 15, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, fazendo uma comparação, uma analogia com essa mulher que encontra essa dracma perdida. Os próximos personagens, Hofni e Finéias, foram trazidos pela irmã Bernadette, com suas lições sempre ilustradas, com seus slides que são atrativos, e nós aprendemos com esses personagens muito curiosos que a prática da exploração da fé é uma realidade antiga, que Deus é fiel àqueles que são fiéis à sua palavra, e que Deus executa o seu juízo no tempo que ele escolhe. Esses personagens, eles eram 2 irmãos, filhos do sacerdote Eli, ou eles eram 2 reis, um do reino do norte e outro do reino do sul, ou eram ainda 2 irmãs que ajudavam no templo. E a segunda pergunta, dentre as atitudes reprováveis de Hofni e Finéias, que foram várias, quais nós podemos destacar? Que eles roubavam as ofertas destinadas às viúvas, que pegavam as carnes das ofertas ainda cruas para o consumo próprio,
ou que matavam os inimigos filisteus? Vamos ver se vocês acertaram. A maioria, quase 90%, acertou que eles eram dois irmãos, filhos do sacerdote Eli, assim como vimos na lição com a irmã Maria José. E a maioria também, mas uma quantidade um pouquinho menor, 72%, acertou que eles pegavam as carnes das ofertas ainda cruas próprias para o seu consumo próprio. Tivemos aí uma parcela interessante de pessoas que achavam que eles roubavam as ofertas destinadas às viúvas, mas como nós vimos aqui na ilustração da irmã Maria José, dentre várias coisas que eles faziam, era realmente pegar as carnes das ofertas e queriam comer ainda cruas. Próxima lição que aprendemos com a irmã Silvia, que fez um estudo belíssimo sobre os judeus e as divisões e as facções dentro do judaísmo, dos líderes, e aí ela trouxe um aprendizado muito grande sobre os fariseus. Aprendemos que a religiosidade nos afasta de Deus, aprendemos que devemos ter um coração desejoso por adorar a Deus, e aprendemos que quem está cheio de si não pode estar cheio de Deus. E as perguntas sobre esse grupo, né? É que eles acreditavam, A, que só Jesus salva, B, que o cumprimento das regras das leis tornava o indivíduo merecedor do favor da salvação divina, ou C, que ninguém consegue ser salvo. A segunda pergunta é quem eram os escribas que andavam juntos com os fariseus? Eles eram eunucos, eles eram soldados romanos, ou eles eram copistas da lei? Parabéns para os irmãos, mais de 90% acertou, que bom, né? Que entenderam que, na verdade, os fariseus acreditavam que o cumprimento das regras, das leis, tornava o indivíduo merecedor do favor e da salvação divina. A irmã Silvia trouxe aí vários personagens bíblicos, né, que aparecem em fariseus, mostrando que eles acreditavam nisso, né? E que os escribas, eles eram os copistas da lei. Então, parabéns aí aos irmãos que acertaram. Lições que aprendo com Axa, né? Na verdade é a Axa, que devemos agir com fé diante de situações delicadas. A irmã Bernadette nos trouxe as três lições, que sob o olhar cristão a perseverança é uma atitude de fé e que após receber uma bênção precisamos trabalhar para mantê-la. A Bernadette trouxe essa personagem quase anônima, muitos de nós nunca tínhamos parado para perceber a presença da história dessa personagem na Bíblia. E aí as perguntas são, ela era filha de quem? De Josué, de Caleb ou de Otoniel? E qual foi o presente que Axa pediu para o seu pai? Uma casa ou as fontes de água? E ela era filha de Caleb, né? Então, o seu pai tinha prometido ao homem que conseguisse conquistar a cidade de Kiriat Sefer, que ele daria a sua filha Axa em casamento. Mas quando a filha recebeu essas terras, ela percebeu que era uma terra muito seca, então ela pediu também fontes de água. E a carinha aqui, né, meio de preocupação, porque para as duas perguntas nós tivemos um índice de acerto um pouco menor, mas ainda assim a maioria acertou que ela era, então, filha de Caleb e que queria as fontes de água. Aprendemos com o personagem Boaz, estudamos juntos que a bondade, a responsabilidade e a honestidade são marcas presentes nas pessoas de valor. Entendemos que Boaz era esse homem, um personagem que apresentava essas três características importantes. As perguntas, né? E eu estou ali colocando, impossível alguém errar, estou acreditando que ninguém vai errar. Que Boaz, ele era um possível resgatador de quais personagens? Noemi, Ruth, Lia, Raquel ou Marta e Maria? E as principais características que encontramos em Boaz. Ele era um homem rude e perverso, que explorava os trabalhadores. Ele era um homem bondoso e honesto, que tratava bem os seus empregados. Ou ele era um homem líder dos fariseus e perseguidor da igreja? O que vocês acham, hein? Quem não respondeu lá, responda agora aí. Então, 100% acertou que Boaz, ele era um possível resgatador e foi efetivamente resgatador de Noemi e de Ruth, e que ele era um homem bondoso e honesto que tratava bem os seus empregados. Então, parabéns, porque tivemos aí a primeira pergunta, né, com 100% de acerto, e a maioria acertou
as características de Boaz. Aprendemos mais adiante com a irmã Bernadette, aprendemos com Neemias que a capacitação ao serviço de Deus consiste em atender o desafio dado por ele, que não devemos nos desviar da leitura da palavra de Deus e que para a realização de uma boa obra deve haver interação racionalmente planejada. Neemias tinha uma tarefa assim muito importante nas mãos, né? E ele precisava manter aí, né, uma organização, um planejamento, e aprendemos muito com esse personagem na fala da irmã Bernadette. E as perguntas eram: quais foram as atividades exercidas por Neemias no decorrer da narrativa? Teria ele sido copeiro do rei, construtor e governador, sacerdote, mestre da lei e governador, ou copeiro do rei, construtor e líder de Samaria? E em quanto tempo a obra da restauração dos muros de Jerusalém foi concluída? Em 50 dias, em 52 dias ou em 152 dias? A carinha da irmã Bernadette, que ela levou um pouquinho de susto aqui, que a gente teve um percentual em torno de 80% das pessoas que acertaram que ele era copeiro do rei, construtor e governador, e que o muro de Jerusalém foi concluído aí em 52 dias, né? Mas alguns irmãos estavam achando que tinha sido em 50 dias ou em 152 dias. As lições que aprendemos com Arão, que foi trazido pela irmã Maria José, aprendemos que a cooperar para o sucesso de um líder de um projeto, ainda que isso não nos traga visibilidade. Aprendo que ajudar pessoas em períodos críticos pode exigir envolvimento integral. E aprendo que a submissão a Deus nos leva a êxito nos nossos projetos até a etapa final. Então, a irmã Maria José, mais uma vez, nos trouxe, né, um levantamento histórico bem interessante, aí, completo, da história deste personagem. E as perguntas são: sobre Arão é correto afirmar que ele foi porta-voz da mensagem de Moisés para o povo de Israel, ele foi sacerdote que auxiliou a carregar a Arca da Aliança, ou ele foi o patriarca que se tornou o pai de muitas gerações? Tá fácil, né? Dentre as lições que aprendemos com Arão, podemos destacar que posso realizar o trabalho para Deus ganhando muitas almas para Jesus, que posso aprender todos os dias no templo dedicando ofertas ao Senhor, ou que posso cooperar para o sucesso de um líder, mesmo que eu não seja o destaque. Acertaram, né? Quase 90% dos irmãos acabou acertando as duas perguntas, que ele foi o porta-voz da mensagem de Moisés para o povo de Deus. Moisés, uma das características que ele tinha é que ele não tinha muita habilidade para falar em público, né? E ele não era muito bom na oratória, na fala, mas o seu irmão, Arão, sim. E ele pôde cooperar para o sucesso do líder Moisés, que era o seu irmão, mesmo que ele não tenha sido o destaque. Então, parabéns aí pelos irmãos que acertaram. Mais adiante, vimos também com a irmã Silvia, numa lição muito completa, que aprendemos com o profeta Amós, que aprendemos que Deus levanta quem Ele quiser para ser usado em seus propósitos, que a injustiça social e o sincretismo religioso são transgressões que despertam o castigo de Deus, e que se nos voltarmos para Deus, Ele é misericordioso para um evento que aconteceu, né, há tantos anos atrás, e a irmã Silvia trouxe uma contextualização tão atual. E as perguntas são: Amós é uma afirmativa, uma pergunta, né? Amós, ele é um dos profetas menores. E profetas menores são o quê? Profetas de baixa estatura, profetas de pouca importância, ou profetas com menor quantidade de textos escritos? Quem será que acertou? E Amós, ele era um teólogo renomado, ele era um criador de ovelha e cultivador de sicômoros, ou ele era um juiz em Judá? Então, acertaram os irmãos que colocaram que os profetas menores são os profetas com menor quantidade de textos escritos, 95% acertou, e que também Amós, ele era um homem criador de ovelha e cultivador de sicômoros, a maioria, 95% também acertou. Como aprendemos com a irmã Silvia, ele era um homem simples, um homem do campo, mas Deus pode usar quem ele quiser de acordo com seus propósitos. E são 12 os profetas menores que estão descritos aí no Velho Testamento, a partir do livro de Oséias. Nós já vimos vários deles e agora também vimos o profeta Amós. Então, uma caixa de bombom aí para os irmãos que acertaram. Vimos com a irmã Estela
mas a personagem Sara, que aprendemos com Sara, que Sara foi uma mulher de fé. Aprendo com Sara que Deus responde à fé mesmo em meio a falhas. E aprendo que precisamos esperar o tempo de Deus. As perguntas sobre essa personagem, a Sara foi esposa de quem? De Isaac, de Abraão ou de Ismael? E quais as características que marcaram a vida? Beleza e esterilidade, beleza e teimosia ou timidez e compreensão? Aprendemos, então, com a irmã Estela, parabéns, aí 94% acertou, que ela é esposa de Abraão, e que as características dela, 100% acertou, que ela tinha, né, uma beleza estonteante, como diz a irmã Estela, nos trouxe, algo que eu não tinha me atentado muito para essa informação sobre Sara, e a sua esterilidade, mas como Deus pode todas as coisas, ela foi mãe ainda mesmo sendo estéril na sua velhice. Aprendemos juntos, né, com a personagem Noemi, uma personagem belíssima, que devemos ser pessoas de fino trato, aí aproveitando o que o pastor Elias nos ensinou, né, sobre o cristão de fino trato, que devemos ter visão e nos planejar para o futuro, e aprendo que o melhor da nossa vida ainda pode estar por vir. Vamos às perguntas. Noemi disse para Ruth, aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Essa afirmação é verdadeira ou ela é falsa? Presta atenção, hein? E a segunda pergunta, que, me desculpem, acabei não colocando no formulário, mas seria a segunda pergunta da personagem Noemi. Podem responder agora. Noemi terminou seus dias isolada e abandonada pela família, honrada e feliz com a chegada do seu netinho, ou casando-se com seu resgatador? O que você responderia? Aqui, né, muitos irmãos, em torno de 65% que acertou, então nós tivemos aí muita gente que errou, né? Porque na verdade não foi Noemi que disse para Ruth, mas sim Ruth que disse para Noemi, né, a sua sogra. Ruth era moabita e ela falou para sua sogra: onde você for, eu vou com você, não vou te deixar. E Noemi terminou seus dias honrada e feliz com a chegada do seu netinho, que recuperou a sua alegria e a sua honra. Aprendemos com o personagem Obadias, né? Mais um profeta menor. Aprendemos com a irmã Bernadette. O elemento principal do pecado é o orgulho. A principal manifestação do pecado é a violência e a retribuição. Colheremos o que semearmos. E aprendemos que há esperança, pois Deus nos ama. As perguntas são: qual foi o assunto principal do livro de Obadias? O julgamento divino contra Edom, o julgamento divino contra Judá ou contra a Babilônia? E este livro tem 2 capítulos com 31 versículos, ou um capítulo com 11 versículos, ou um capítulo com 21 versículos. Irmãos, realmente esse foi o personagem aí que nós mais erramos. O assunto principal do livro de Obadias é o julgamento divino contra Edom, e a irmã Bernadette faz um levantamento belíssimo, né, de onde surge, né, o povo de Edom, de Esaú e de Jacó, e aqui o objetivo do livro do profeta Obadias. E é um livro com 1 capítulo e 21 versículos. Na verdade, é um livro com 21 versículos. Então, fica aí a dica que a gente deve estudar um pouquinho mais sobre o profeta Obadias. Aprendemos com a irmã Maria José mais um personagem, o personagem Judas. Já no título está escrito Judas, irmão de Jesus, quase desconhecido, mais sério e íntegro, baseado aí no estudo do pastor Isaltino. E a irmã Maria José nos trouxe aí 4 aprendizados: manter-se servo, a preocupação com a sã doutrina, o desejo dele para os crentes e o louvor a Jesus Cristo. E as perguntas foram: o autor da carta de Judas, agora os irmãos já sabem, porque estava no título, né? Ele teria sido o apóstolo, o irmão de Jesus, ou Judas Barsabás? E a irmã Maria José está aqui em oração por nós, para que a gente possa responder corretamente essas questões. E qual era o objetivo de Judas? Combater os falsos cristãos e preservar a sã doutrina, manter os irmãos unidos sem divisão de igreja, ou estimular os cristãos a cuidar dos missionários? Aqui, para nossa surpresa, né, 85% acertou que Judas era irmão de Jesus, o que escreve a carta, mas alguns irmãos aí se confundiram entre os outros Judas, e a irmã Maria José apresentou, né, todos os personagens de nome Judas que são citados na Bíblia.
Judas escreveu a carta com o objetivo de combater os falsos cristãos e preservar a sã doutrina. 90% acertou. E a irmã Maria José ressaltou que o foco da carta era combater os falsos cristãos que estavam dentro da igreja e assim preservar a sã doutrina. E o último personagem desse período, aprendemos com a irmã Silvia, foi Mateus. Aprendemos que é preciso admitir a doença para combatê-la, que é preciso se desprender do passado para seguirmos em frente e que o reino de Deus é inconclusivo. Desculpa, ele é inclusivo. Inconclusivo não, ele é inclusivo. Me desculpem. E as perguntas sobre Mateus é que Mateus foi um sacerdote, um profeta maior ou um apóstolo? Aqui tem que todo mundo acertar, né, irmãos? Quem fez Mateus a ser chamado por Jesus? Continuou cobrando impostos, pois era assim que ganhava muito dinheiro. Levantou-se, deixou tudo e seguiu a Jesus. Ou ele traiu Jesus com um beijo? Bom, só os muito desatentos mesmo, que aí, né, algum muito desatento ou alguns que não acertaram mais. Mateus foi um apóstolo e ele, quando foi chamado por Jesus, ele levantou-se, deixou tudo e seguiu a Jesus. Está aqui a irmã Silvia mandando um coraçãozinho para todos. Bom, nós tivemos aqui nesse quadro verde os personagens que nós tivemos nas duas respostas, mais de 80% de acerto, tá? Então, os de verde são aqueles que nós respondemos para as duas perguntas, mais de 80% de acertos. E na amarela, aqueles que têm uma ou duas perguntas com menos de 80% de acerto, tá? Que são aqueles personagens que a gente vai fazer uma pequena recuperação, tá bom? Rofini, Finéias, Axa, Noemi, Neemias e Obadias, porque talvez a gente não tenha fixado, ou talvez porque as perguntas tenham sido um pouco mais difíceis mesmo, tá? Então, quero agradecer a todos vocês, agradecer especialmente, né, a esse grupo maravilhoso de irmãs que toparam esse desafio gigantesco que é de trazer os personagens para os irmãos. Não é fácil para nós, meus irmãos, não é fácil. Nós nos sentimos muito limitadas, mas a gente segue firme, porque primeiro porque os irmãos são bondosos, são pacientes conosco, e segundo porque a gente, quando recebe o chamado, a gente vai e faz. É assim que funciona. Então, eu quero agradecer muito a irmã Bernadette, a Maria José, a Silvia, a Estela, que juntamente comigo compomos esse grupo maravilhoso que tem trazido esses estudos. Nos vemos logo mais à noite, às 18 horas no nosso templo, e que Deus abençoe a sua vida. Até mais. Um bom dia a todos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Amém.